Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele.
está voltando. O rei está voltando. A trombeta Está soando meu nome. está voltando. Está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Você pode dizer: o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. Ele vem. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma aleluia bem forte. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia, o rei está voltando e estamos aqui, né, mais uma vez, mais uma terça-feira com você, no nosso programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Para a gente é um prazer estar com você, tá certo? Compartilhe essa live para o número máximo de pessoas. Hoje vamos falar sobre um assunto poderoso, né? Mas você já pode ir compartilhando, avisando os amigos, os vizinhos, os familiares. Olha lá, a live do programa Verbo da Vida começou, tá certo? É isso aí, muito boa noite, Tayana Almeida. Boa noite, povo de Deus. Nosso programa começou e é uma honra estar aqui com você mais uma noite para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E já que você está aqui, aproveita agora esse momento e vai compartilhando essa live aí no grupo da família, no grupo da sua igreja, no grupo das suas amigas, seja canal de Deus. Sabia que a tecnologia nós também devemos usar ao nosso favor, né, ao favor de outras pessoas. Devemos também cumprir o ID aqui nas redes sociais, porque é onde as pessoas também estão. Então, vai lá, compartilha, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder da palavra de Deus. Então, vai aí pensando qual a sua dúvida acerca desse tema e manda aqui através dos nossos comentários no Facebook ou no chat aqui no YouTube, tá bom? Manda logo suas perguntas, porque senão no final talvez possa não dar tempo. Então aproveita e vai mandando. E como sempre, hoje temos sorteio de CD, sorteio do CD do DJ Bob da Hora. Então, se você quer participar, quer concorrer a esse sorteio, é só comentar aqui no chat ou através dos comentários: eu quero esse CD, tá bom? Para participar, coloca essa frase: eu quero esse CD, e você já vai estar concorrendo. Não perde essa oportunidade. Amém. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra. Sabe, queridos, existem muitas palavras no mundo e, de fato, todas têm a devida importância, né? E uma palavra liberada da boca de um crente, da boca de um filho de Deus, tem poder, né? A palavra de Deus nos diz que iremos prestar conta de toda a palavra, até das palavras que a gente acredita que não tem a mínima importância. Então, o quanto é poderoso o poder da palavra, tanto quando você fala o bem, quanto você fala o mal, né? Provérbios diz que vida e morte, bênção e maldição está no poder da língua, daquilo que a gente professa, daquilo que a gente declara, né? E quem bem utiliza, né, das palavras comerá do seu fruto. Mas também o contrário é verdade, aqueles que mal utilizam das palavras, ele irá comer
Né? Por isso que a gente vê aí muitos meninos, por exemplo, né? Que o pai e a mãe, de repente o menino acorda tarde, né? Porque ele foi dormir tarde, jogando Free Fire, assistindo alguma coisa na internet ou na TV, e aí os pais começam a dizer, vagabundo, acorda cedo, seu vagabundo e tal, até por conta da raiva, da ira naquele momento, mas aí a criança cresce, né? Essa criança cresce com uma palavra maldita, né? Debaixo dessa palavra, e aí aquela criança, de fato, se transforma em uma pessoa vadia, uma pessoa encostada, né? Uma pessoa que até usa drogas e se envolve num mundo obscuro, de repente entra até no tráfico de drogas por conta de uma palavra que o pai confessou, que uma mãe confessou, né? Aquele menino que até inocentemente usa a sandália da mãe, e aí a mãe chega e fala para ele, seu assim, 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 seu homossexual, né? E aí o menino cresce debaixo dessa palavra, e quando chega na sua idade de homem, né? O menino se desvia para o homossexualismo, isso é frequente, e os pais não têm se atentado, né? Não só os pais, mas todos aqueles que que fala, acredita que o poder da palavra está apenas naquilo que um pastor diz, naquilo que um evangelista diz, naquilo que alguém importante ou alguém em uma posição diz, mas saiba que você tem este poder que habita na sua boca, o poder da palavra, vida e morte está aí, né? Se você bem utilizar a sua boca para falar o bem, para declarar coisas positivas, com certeza o que você vai atrair é aquilo que você está declarando. Muito bom, né? E assim, coisas simples, às vezes, André citou o exemplo das autoridades, que são os pais, tá determinando coisas, falando coisas, talvez como ele falou na hora da ira, na vida dos filhos, e aí ele não entende, talvez, porque está se manifestando aquilo que ele falou. Às vezes ele fala, viu o que eu disse? Sempre foi isso mesmo. Na verdade, se tornou isso porque ele confessava dessa forma. Sabe, uma criança que ela tem uma certa dificuldade nos estudos, e aí o pai fala, esse menino é lerdo, esse menino é burro. Sabe, e a criança, às vezes, ela nem sente vontade de se esforçar mais, eu já sou mesmo, meu pai é mais inteligente que eu, se ele está falando isso é porque eu sou, então deixa eu ser. Então, de fato, a gente precisa ter esse cuidado. E nós precisamos dar bons frutos, né? O que nós temos dentro vai evidenciar fora. Então, como estão os nossos frutos aí fora, significando a palavra? A Bíblia fala que palavras são sementes. Então, a palavra ela vai chamar à existência aquilo que não existe como se fosse. Sabe, quando você lança uma semente na terra, ainda não existe o fruto, mas ali vai produzir algo. Então, a palavra que você lançar sobre a terra, lançar sobre pessoas, por mais que você ache que não está acontecendo nada, aquele ato vai produzir algo. E possa ser algo bom ou algo ruim, mas que da nossa parte seja coisa boa, né? Quem nunca falhou falando besteira? Muitas vezes a gente falha nesse sentido. Mas é importante a gente estar vigilante naquilo que tem saído na nossa boca, porque nós vamos comer desse fruto, tenha certeza. E no mundo o povo costuma chamar isso de lei da atração, né? Você atrai aquilo que transmite, então fale coisas positivas. Isso é certo. Mas nós somos da fé, então nós precisamos falar a palavra de Deus e nós vamos colher daquilo que nós estamos falando. Então, a gente precisa também se encher disso, porque a boca fala do que está cheio o coração. Certamente, quando você vê uma pessoa amargurada, às vezes ela nem contou o porquê ela é amargurada, mas as palavras dela já transmitem, essa pessoa é amargurada. Né? Uma pessoa que só anda estressada, né? A gente não sabe a causa daquele estresse, mas as atitudes dela já demonstram o que está dentro dela. Então, a gente precisa ter um cuidado, realmente, do que nós estamos manifestando aí fora, de como as pessoas estão nos vendo, porque nós somos cartas vivas, né? As pessoas estão lendo a gente, e que sejam boas cartas, que elas possam encontrar em nós boas cartas. Eu estava meditando hoje a gente estava em um lugar, e a gente sentou do lado de uma pessoa que eu nem lembrava, achei que eu nunca tinha visto essa pessoa. E a gente ali conversando, e ela contando que ela era crente, ela desviou. Tomara que ela esteja nos assistindo. E ela estava falando, depois, eu acho que você tinha saído, ela falou assim, e aí, sua mãe ainda trabalha fazendo cabelo? Eu falei, trabalha. Meu Deus, como é que ela sabe que é minha mãe? E aí eu fiquei assim, pensando, você tinha me dado o número onde você trabalhava, o número dela, para ela fazer meu cabelo, só que eu perdi.
E aí eu pensei, meu Deus, ela foi uma cliente minha de um estabelecimento que eu trabalhava há 3 anos atrás, e ela não esqueceu meu rosto. Eu esqueci porque eu trabalhava, né, atendendo muitas pessoas, mas ela não esqueceu meu rosto. Mas que bom que eu não trouxe escândalo para ela, porque hoje nós conversamos com ela, falamos para ela visitar a igreja, e talvez se eu tivesse tratado ela mal há 3 anos atrás, ela nem daria ibope para ouvir a gente. Então, nós precisamos meditar nisso, no que nós estamos expressando, porque, por mais que a gente ache, uma pessoa que a gente deu um lugar na fila do banco, ou uma pessoa que a gente pediu desculpa porque, sem querer, tombou, isso, mais para frente, possa ser uma porta aberta para que essa pessoa venha receber o Evangelho. Então, que, de fato, a gente seja a carta viva de Deus, expressando, trazendo boas palavras, sendo o canal de Deus na vida das pessoas, né? Para que a gente não venha a ser pedra de tropeço lá na frente dessas pessoas. Muito bom. Então, ela falou sobre não ser apenas positivo e otimista, mas ser da palavra da fé, né? Crer na palavra de Deus. E lá em João 1:1 diz que, no princípio, aquele que é a palavra já existia, e a palavra que estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada fora criado. Né? E quando a gente vai lá, e João fala sobre esse princípio, a gente vai lá no livro de Gênesis, Gênesis 1, a partir do verso 1, né, a palavra de Deus expressa que quando Deus estava ali, né, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali naquele lugar, né, mas faltava algo ser executado. E o que foi que aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus então disse, haja luz, e houve divisão de dia e de noite. E todas as vezes que Deus queria criar alguma coisa, Deus simplesmente expressava aquilo que ele queria ver, né, aquilo que ele queria criar, e isso acontecia. E ele, como nosso pai, nós devemos ter a mesma atitude e aprender com o nosso pai. Lembra quando Jesus veio à terra em forma corpórea, ele disse algo poderoso, né? Sempre ele dizia isso. Eu só faço o que eu vi meu pai fazer. Então, Jesus está nos ensinando a ser semelhante a Deus, a nos comportar como Deus, né? E Deus, para criar coisas, ele falava. E nós, como filho deles, nós temos aí essa ferramenta poderosa, que é a palavra. Não só uma palavra recheada de expectativas, não só uma palavra recheada de positividade, mas uma palavra recheada de poder, que é o próprio Jesus. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, e ele ensinou como fazer as coisas, né? Declarar boas coisas, falar boas novas, né? Existem pessoas que, infelizmente, têm pregado um evangelho tão pesado, um evangelho tão fadonho, um evangelho cheio de mazelas, de tristezas. E quando a gente olha para Deus e olha para Jesus, Deus no Éden, fazendo tudo perfeito, e no final ele confirmando aquilo, dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E Jesus, na plenitude dos tempos, ele disse, eu fui ungido com Espírito Santo e poder para pregar as boas novas de salvação, né? Anunciar o ano aceitável do Senhor, pregar novidade de vida aos pobres. Queridos, todas essas coisas nos remetem a coisas boas, não a coisas ruins, né? E da nossa boca não pode sair coisa ruim, né? Da nossa boca, e a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e amarga, né? Então, que a nossa boca sirva para abençoar pessoas. André, mas aquela pessoa está errada, aquela pessoa cometeu um erro, aquela pessoa falhou comigo. Mas lembra que a palavra do Senhor diz, ore pelos seus inimigos, né? Por aqueles que te fez mal, pelos que te caluniaram. E se você não tem algo bom para falar de uma pessoa, é melhor ficar calado. É melhor não ter uma opinião, ou pelo menos não expressar a sua opinião daquela pessoa, do que cometer um pecado de falar mal de pessoas, porque não estamos aqui para julgar pessoas, mas para amar, né? E às vezes o amar vai ser necessário a gente se calar em momentos onde, se fosse em outra circunstância, em um outro momento, a gente tinha explodido com aquela pessoa, xingado aquela pessoa, mas hoje, como nova criatura, nós temos a capacitação necessária, o fruto do Espírito em nós, para dizer, Deus te abençoe, meu filho, seja abençoado, vá em paz, mesmo que aquela pessoa nos machuque, mesmo que aquela pessoa fale mal de você ou de mim, nós temos essa capacitação de falar a palavra de Deus. André, mas e se a pessoa não receber?
E se a pessoa não quiser o perdão? E se a pessoa não quiser a paz? E se a pessoa não quiser o amor? Essas coisas, queridos, a palavra de Deus diz que volta para você. Né? Se você der a paz a alguém e aquela pessoa não receber, não se preocupe, não vai cair no chão, vai voltar para você. Né? Então essa é a nossa concepção, de ouvir a palavra de Deus e expressar exatamente aquilo que Deus diz. Né? Se Deus disse coisas a seu respeito, fica com o que Deus diz. Não fica com o que o homem possa dizer, não fica com o que o jornal está dizendo. Né? Se Deus disse que você terá uma vida e uma vida abundante, não fica preocupado com o que o William Bonner está dizendo, porque a economia está fraca no Brasil, porque a Covid está se proliferando, porque existe aí outras variantes da doença. Queridos, essas coisas é para o mundo, nós somos de Cristo. Nós não negamos a existência dessas coisas, mas estamos acima disso tudo. E tudo isso, queridos, essa convicção, essa certeza só pode nos favorecer quando de fato conhecemos a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus também diz, erreis, né? Porque não examinais a Escritura e o poder de Deus. Em Oséias 4,6 diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecer, do conhecimento da palavra de Deus. E Romanos 12,2 diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente através da palavra de Deus. Querido, se você está sofrendo com alguma enfermidade, se você está sofrendo com alguma falta, a palavra de Deus é mais do que suficiente para resolver os seus problemas. Então, fica com a palavra de Deus, medita nela dia e noite, até que o seu milagre aconteça. Através de quê? Através do poder da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Muito bom, né? Tem um versículo lá em Provérbios 21, 23, que diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Né, André falou algo interessante aí, que às vezes pessoas nos chatearam e tal, e a gente, né, principalmente mulher, tende a ficar falando, mas ela fez isso, e ficar remoendo. Mas, sabe, nós precisamos guardar a nossa boca e a nossa língua para que a nossa alma, a nossa mente se livre de angústias. Quantas pessoas amarguradas aí nós encontramos dentro da igreja, pessoas que são feridas, que não perdoam, pessoas que se magoam com facilidade. Por quê? Sabe que, às vezes, a gente nem está errado. Realmente, alguém pode ter falhado com a gente, porque pessoas falham. E aí a gente está ali e sofrendo. Mas, sabe, se a gente resolver ignorar e não abrir nossa boca e não dar legalidade, a situação passa tão rápido. Mas se a gente fica remoendo, e aí a gente fala com a amiga, porque a gente confia na amiga, e a amiga fala, amiga, realmente essa pessoa errou com você. E aí aquela angústia começa a crescer dentro de você. E você começa a ter raiva da pessoa, que simplesmente, às vezes, nem sabe que errou com você. Você fala com todo mundo sobre a situação, mas não chega na pessoa para tratar com a pessoa. Você começa a alimentar essa angústia dentro de você. Ei, guarda a sua boca e guarda a sua língua. De fato, é algo que é difícil, requer maturidade, muitas vezes, né? Uma maturidade. Não, essa pessoa errou. A Bíblia fala para a gente sempre suspeitar o bem das pessoas. Eu não estou dizendo que isso é fácil, né? Mas a Bíblia nos instrui, olha, suspeite o bem. Então, se você acha que alguém falhou com você e na sua cabeça foi de propósito, foi calculado, guarde o seu coração, guarda a sua boca, guarda a sua língua, para que isso não crie raiz no seu coração, ao ponto de você pecar com a sua boca, pecar com a sua língua, e aquilo te deixar amargurado, angustiado e até paralisar. Existem pessoas que têm chamados paralisados, pessoas que deixaram de servir na igreja, deixaram de cumprir o ID, deixaram de se envolver, deixaram de pregar, por conta dessas coisas, por conta de mimimi, de disse-me-disse, de chateação, de falta de perdão, que não seja eu e você, porque Deus, ele conta com pessoas maduras. Ei, Deus entende que você já passou a fase do leitinho, a fase do mingauzinho, agora é a fase do pirão. E essas coisas é coisa de criança, você não é mais criança espiritual. Então, guarda o seu coração, guarda a sua boca, guarda a sua língua dessas coisas, para que isso, né, não produza algo no seu coração, porque a Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir. Então, o que é que nós estamos ouvindo? Se nós abrirmos a nossa boca para ficar remoendo dores, remoendo chateações, então, nós vamos agir de acordo com isso, isso vai nos paralisar. Então, que da sua boca saia a fé, para que essa fé produza algo bom em você, produza bons resultados. A fé requer ações.
né? Então, antes da gente tomar qualquer atitude, nós iremos gerar essas atitudes na nossa mente, na nossa alma, até que vire realmente expressões, atitudes. Então, vamos realmente blindar o nosso coração, nossos ouvidos e a nossa boca para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Isso é poderoso, né? E assim, Tainá estava falando sobre tomar cuidado para não falar mal de pessoas. E a palavra de Deus diz o seguinte, vamos por parte, né? A palavra de Deus diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, ok? Mas em outra parte da Bíblia, a Bíblia se refere ao seguinte, que aqueles que falam mal de pessoas, esta ação dessa pessoa é para Deus como a feitiçaria em si. Então, se os feiticeiros não herdam o reino dos céus, pessoas que falam mal de pessoas está praticando atos de feitiçaria, né? É equivalente a isso. Então, o quanto a gente deve tomar cuidado, né, em falar mal de pessoas, a gente não deve falar mal de ninguém, tá certo? E tem pessoas, infelizmente, falando mal de autoridade, de prefeitos, de vereadores, presidente, deputados, né? Sabe, queridos, nós não fomos chamados para julgar pessoas, nós somos chamados para amar. Então, tenha muito cuidado com o que você está dizendo. Eu assisti um filme, né? Acho que é até Malévola. E diz o seguinte, ela lançou um feitiço numa criança, né? E aquela criança foi amaldiçoada por ela. Depois ela pegou um amor por aquela criança, começou a brincar e se divertir com aquela criança. E depois ela foi tentar desfazer aquilo que ela tinha falado, né, para aquela criança. E ela não conseguiu de forma alguma. E depois veio à mente dela de que uma vez palavras proferidas, elas não voltam vazias, mas elas produzem, né, aquilo que foi falado, né? E a palavra de Deus diz isso. Então, o quanto é importante, queridos, a gente ter cuidado com o que a gente fala, né? Blindar o nosso coração, nos calar, né, em momentos que a gente quer estourar. Nosso pastor, ele diz muito, um abração para o nosso pastor, a nossa mama Márcia fazendo aniversário hoje, um grande abraço para você, tudo de bom, né? E ele fala o seguinte, aí quando vier essa vontade, morde a língua, mas não deixa que a raiva do momento faça com que você fale mal de pessoas, que você brigue, que você se estresse com pessoas, né? Esse é o poder da palavra. Muitas pessoas acham que pregar bem, ser eloquente, isso faz dela uma pessoa espiritual, mas não é isso, né? A palavra de Deus diz que o homem que governa bem a sua língua, ele é um homem maduro, ele é um homem experimentado, um homem espiritual. Então, você que tem sede, tem fome, desejo da palavra de Deus, o quanto você precisa se poldar e se moldar para evitar falar mal de pessoas, para evitar dissensões, para evitar fofoca, né? A gente estava conversando com uma pessoa hoje e o quanto foi esclarecedor, tanto para ela quanto para a gente, né? Que a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. E a gente está tratando sobre essas coisas, né? Como falar certo, declarar certo, confessar certo, né? A palavra de Deus, existem tantas promessas na palavra de Deus para mim e para você. Então, em vez de você ficar pensando no que você está sofrendo, no que está acontecendo ao seu redor, que tal declarar a palavra de Deus? Que tal você pegar uns versículos bíblicos, como o Salmo 23, e colocar lá na sua parede, ou colocar no seu armário, ou na frente do seu espelho do banheiro, e declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Isaías 53,4, sobre as suas pisaduras como sarados, né? O castigo que nos traz os pais estava sobre si. Que tal declarar essas coisas, declarar essas verdades? Salmos diz que Deus enviou a tua palavra e nos sarou, né? Que tal você declarar essas coisas na sua casa, declarar que sua casa é uma casa de bênção e não de maldição? E não importa, queridos, como está o quadro hoje. Lembra que lá no início, quando Deus estava ali diante da terra, a terra estava sem forma e vazia, havia um caos na terra, mas Deus não se atentou para aquelas coisas. Ele declarou o que queria que acontecesse ou que existisse, e assim foi. E assim será na sua vida, se você começar a declarar, ter confissões de fé, confissões baseadas na palavra de Deus. Muito bom, né? Essa questão da gente blindar nossa mente para não pensar nas coisas ruins,
Mas, né, você até citou Filipenses, lá em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a Bíblia está dizendo que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, puro, amável, são essas coisas que devem ocupar nosso pensamento. Só que, às vezes, a gente deixa tudo que é amargo, tudo que é falso, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é doloso, às vezes a gente permite que isso ocupe nossa mente e que o que é verdadeiro, respeitável e justo só passe. Ai, Deus é bom, passou. Não, Deus é bom. Onde é que porque a Bíblia fala que Deus é bom? Isso vai ocupar meu pensamento. Eu vou encher meu pensamento dessas coisas. É isso que a Bíblia está falando. Aí não deixe aquilo que é mentiroso tomar conta da sua mente. Né? Olhe para o alto. É de lá que vem o socorro. É de lá que o socorro vem. Eu estava observando o nosso peixe. A gente tem um peixe. E eu estava observando que o tempo todo ele fica olhando para cima. Por quê? Porque ele sabe que de lá vem o alimento. E o tempo todo que ele vê a gente, ele olha para cima, achando que a gente vai jogar a raçãozinha dele. E aí eu fiquei meditando, falei, meu Deus, é assim que Deus quer que a gente fique. Eu vou olhar para o alto, porque é de lá que vem meu socorro, é de lá que vem minha provisão, é de lá que vem as instruções, é daqui que eu me alimento, eu sou suprido daqui. Sabe? Um peixe ministrando. Por quê? Porque a gente permite que o Espírito Santo fale com a gente a todo tempo. Então, quando a gente entende que a vontade de Deus é que a gente cumpra a palavra dele, não porque ele é um Deus rigoroso, carrasco, quer que pessoas se submetam a ele, a pulso, não, ele nos deu livre-arbítrio. Ele quer que a gente faça isso de coração para que a gente possa entender que isso causa coisas boas. A obediência gera bons frutos. Eu não vi ninguém, o pastor sempre fala isso, eu nunca vi ninguém que leve essa palavra a sério, não ter a vida transformada. Isso é uma verdade. Se pessoas lá no Antigo Testamento obedeciam ao Senhor e grandes coisas aconteciam, grandes milagres aconteciam. Por que hoje seria diferente? Se a Bíblia fala que esse Deus não muda. Então, esse Deus não muda, não há nada que seja impossível para ele. Talvez porque essas coisas que são mentirosas, impuras, que são dolosas, estão ocupando o nosso pensamento, talvez isso está alimentando a incredulidade e fazendo com que coisas não cheguem até a gente. Mas quando a gente começa a meditar, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquilo que já está disponível no reino espiritual é ativado para chegar nas suas mãos. Então, comece a confessar de fato as coisas certas, colocar o seu pensamento e o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Amém. Tem perguntas? Vamos lá, as perguntas. Então, você que está chegando agora aí na nossa live, seja muito bem-vindo. Estamos no programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, falando hoje sobre o poder da palavra. Mas, se você quiser tirar dúvidas sobre qualquer outro tema, pode mandar agora. Vou te dar esse tempinho, vou falar de sorteio para você ter um tempinho de mandar perguntas. Manda através do nosso chat ou nos comentários para você que está nos acompanhando no Facebook. Olha aí o povo do Facebook, né? Aproveita, manda a sua pergunta. É um tempo maravilhoso onde o Espírito Santo esclarece coisas ao nosso coração. E também participa do sorteio. Você que está aí nos assistindo, está nos acompanhando, tira um tempinho para comentar. Eu quero esse CD. E você já estará concorrendo ao CD do DJ Bob da Hora, tá bom? Para você se alegrar aí na sua casa. Vamos lá. Primeira pergunta. Até que ponto devemos obedecer às autoridades governamentais? É muito bom, não só as autoridades governamentais, como pai, mãe, professores, né? Marido, mãe, pai, esposa. Existe um princípio básico para respeitar e honrar essas hierarquias, que é a palavra de Deus, né? O termômetro é a palavra de Deus. E tudo em questão de honra e de respeito à autoridade está ali alicerçado na palavra de Deus. Se alguma coisa foge para baixo ou para cima, nós temos total respaldo para não nos submeter a essas coisas. Então, de fato, nós precisamos compreender a palavra de Deus para que possamos saber até onde vai a liderança e o nosso comprometimento com aquelas pessoas. Digamos aí, o governo... sei lá... Te proíba de orar. Tipo no tempo de Davi, de Daniel. Daniel, é isso Daniel. mesmo. É isso mesmo. Ele se curvava, 13 continuou. Isso.
Porque há uma autoridade maior e ele deve se submeter a essa autoridade maior. A obediência ela é relativa. A submissão não. O coração dele estava submisso naquele lugar. Tanto que ele foi jogado na cova dos leões e até o próprio rei que tinha feito a lei lá ficou sentido por isso, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus. E ele viu o livramento acontecendo. Então, Daniel, ele se submeteu, o coração dele estava totalmente submisso. Não só aquelas autoridades, mas principalmente a Deus. Mas ele não obedeceu, porque há uma autoridade maior, há um poder maior, né, que nos move. Né? Assim como Sadraque, Mesaque, falei certo, e Abednego também, que não se curvou. As autoridades mandaram eles se curvarem ali diante daquela estátua, e eles falaram, não vou, e não foi, e Deus livrou. E Deus vai continuar nos livrando ainda no dia de hoje, quando alguma autoridade ela tenta trazer algo que vai de encontro ou contra, né, a palavra de Deus, tá bom? Então, se não está alinhado com a palavra, tenha certeza que algum livramento vai vir depois, mas não obedeça. Exatamente. É possível perder a salvação? Se sim, como? Sim, é possível. A palavra de Deus diz que se houver, né, blasfêmia contra o Espírito Santo, aquela pessoa pode perder a salvação. E se também, né, a pessoa apagar o Espírito da vida dela, que é o mesmo pecado, né, que essa pessoa ela não tem salvação, ela não pode ser redimida uma outra vez. Então, quanto é importante a gente ouvir a voz do Espírito e obedecer. Né? Claro, não é tão fácil assim, mas é possível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tratar o Espírito Santo como ele merece. Ele é uma pessoa, e além de uma pessoa, ele é Deus também. Né? E nós devemos ter uma comunhão com ele, amá-lo e respeitá-lo e, acima de tudo, obedecê-lo. Por que Deus estabelece autoridades governamentais e muitas dessas autoridades em outros países não permite que os cidadãos sigam a Deus? Qual o objetivo de Deus estabelecer determinadas autoridades? Eu queria começar respondendo isso. Primeiro, Deus ele estabelece os cargos de autoridade, mas quem coloca essas autoridades lá somos eu e você. Então, não é Deus que botou Bolsonaro lá. Quem botou Bolsonaro foi eu e você, um exemplo. Né? Não foi Deus que colocou... Como é o nome do prefeito de Catu, Apolo? Pequeno Salles, aqui, como não existe o cargo de prefeito, e nós, a voz do povo, o povo elegeu ele. Então, o cargo de autoridade, sim, o cargo de prefeito é um cargo estabelecido por Deus, mas a pessoa que é colocada ali, eu e você, beleza? Então, aí você já sana essas questões. E muitas das autoridades de outros países não permitem que os cidadãos sigam a Deus. Isso aí já é a questão, né? Tem países que são democráticos, tem outros que não há eleição. Mas, enfim, sempre vai haver o bem e o mal, gente. Sempre vai haver o bem e o mal. Deus não tem nada a ver com isso. Deus ele deu autoridade aos homens. Ele falou para a gente dominar a terra, e é isso que está acontecendo hoje em dia. Nós estamos dominando a terra, beleza? Então, Deus não tem nada a ver com isso. E qual o objetivo de Deus estabelecer determinadas autoridades? Para que haja organização. Só isso. Quando Deus ele deu o domínio ali, né, daquele jardim para Adão, olha que princípio maravilhoso de autoridade. Cuide, zele, aqui é seu, você tem que dominar, dê nomes. Então, Deus ele estabeleceu isso desde um princípio, para que haja uma organização. Só que o governo do homem está mais que claro que é falido. E é por isso que Jesus ele vai voltar para fazer novos céus e nova terra e mostrar como é o governo dele. Né? Mostrar como é um governo excelente, nós iremos aprender com ele. E a Bíblia fala que ele vai dar cargos também de autoridades durante esse tempo para pessoas, né? Diferentes níveis de pessoas. Então, assim, não é Deus que coloca essas pessoas lá, tá? Somos eu e você. E sempre vai haver o bem e o mal. O nosso papel é orar. De fato, a gente vive em um país maravilhoso, onde a gente pode adorar a Deus, pode buscar ao Senhor. Por mais que haja um certo tipo de perseguição, nada se compara ao que a igreja primitiva passou, né? E que pessoas estão passando em outros países. Então, como igreja, Deus ele nos deu domínio e nós devemos orar também por esses países onde os cristãos são perseguidos, onde não é permitido que eles busquem a Deus e que haja um favor de Deus para que eles se mantenham firmes. Porque eu vou dizer a você, é muito fácil a gente se manter firme como
cristão aqui no Brasil. Nós devemos agradecer muito ao Senhor por isso. Mas existem países que pessoas são mortas porque resolveram aceitar a Jesus. Então, devemos ser mais gratos, tá bom? Espero que tenha esclarecido. Tem alguma pergunta aí no Facebook? Tem algumas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita, glória. Deixa eu ver. Aqui. Chegou alguma aí? Tem gente que manda no WhatsApp. É. Ah, gente, tem pessoas que têm o nosso contato aí. Podem mandar perguntas através do WhatsApp, tá certo? Tá aqui, ó. Deus tem uma promessa para a minha vida, mas falo coisas ao contrário das promessas. Mesmo assim, a promessa ainda pode ser cumprida? Desculpa, repete. Vamos lá. Deus tem promessas para a minha vida, mas eu falo coisas contrárias às promessas. Mesmo assim, as promessas podem se cumprir? Não. Você está declarando coisas que vão contra o que Deus já falou. Como é que Deus, um exemplo? Até no natural. Uma pessoa chega, o patrão chega para você e fala, olha, existe a possibilidade de eu te promover. E aí você fala, não vou me promover. Para que me promover? Não vai me promover. O patrão vai olhar para você, não quer, então não vai. Deus nos deu livre-arbítrio. Se a gente está falando coisas contra aquilo que Ele prometeu para a gente, não vai se cumprir. Nós devemos cooperar com Deus. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Cristo. Então, nós precisamos cooperar com essa unção, que é essa unção que nos capacita a viver as promessas. Essa unção que facilita, que nos favorece para que a gente viva a promessa. E a gente está indo contra essa palavra, então não vai acontecer. Então, se você está falando coisas negativas, um exemplo, eu tenho um chamado pastoral, mas, não sou pastor, não sou pastor. Se você já sabe, porque às vezes a gente fala por imaturidade mesmo, mas você sabe, no fundo, que há uma capacitação de Deus em você para exercer aquilo. E, às vezes, por medo, por preguiça, você começa a falar que não. Ei, para hoje, temor de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão aí para que você alcance. Então, para de falar contra aquilo que o Senhor já falou, que é a vontade dele na sua vida. E a Bíblia fala que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então, tenha certeza que se não está na vontade dele, não vai ser nem bom, nem perfeito, nem agradável. Então, foge. Amém. A palavra tem poder para os pecadores ou só para os cristãos? A palavra tem poder, ponto. Que palavra? A palavra de Deus e todo tipo de palavra que é lançado. Todo tipo de palavra. A gente vê pessoas... Pronto, se você sentar em um domingo na frente da televisão, geralmente tem aqueles programas que contam história de vida de artistas e tal, e aí chega uma menina que é cantora, faz sucesso, e aí o entrevistador fala assim, olha, você sempre quis ser cantora? Ela fala, sempre quis. Desde criança eu falei com minha mãe, eu vou ser cantora. Você já observou que isso acontece? Ou atrizes, ou grandes apresentadores falam, não, eu sempre falei. Aí mostra até o vídeo dele, criancinha, cantando. Porque ele falava desde pequeno, gerava aquilo com as suas palavras, e ainda tinha ações correspondentes. Então, a palavra ela tem esse poder, independente se a pessoa está com Jesus ou não. Tá? Amém, muito bom. Se a palavra tem poder... e eu falo algo ligado à morte e repreendo depois, a palavra ainda vai ter poder de me afetar de alguma forma? Muito boa essa pergunta. É interessante que a Bíblia fala que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então, assim, muito bom você cair em si e saber que você falou algo errado e pedir perdão a Deus. Aí vem a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, e começa a trabalhar para que aquilo não aconteça. Eu acredito dessa forma. Eu sei que a Bíblia fala que Deus ele é misericordioso, né? E tomara que haja tempo, porque existem sementes. A Bíblia fala que palavras são sementes. Existem sementes que nós plantamos e nós colhemos rápido. E existem sementes que demoram. Tomara que essa semente negativa seja uma semente que está ali ao ponto de você ainda poder arrancar, sabe? E para que ela não produza nada. Então, é possível que você possa anular, né, pedindo perdão ao Senhor e favor dele, para que isso não aconteça. Amém. Eu posso impactar a vida das pessoas com palavras também? Principalmente com palavras, né? Como é que um professor
vai impactar a sua vida. Talvez você tenha um professor preferido que falou algo para você que te marcou. Algo, às vezes, que não é nem referente ao que ele ensinava, mas ele soltou uma palavra ali que te marcou. Pessoas marcam com palavras tanto positivamente como negativamente, né? Então, assim, é dessa forma mesmo. As palavras vão impactar a sua vida. E que a gente possa falar boas palavras para as pessoas. Que a gente, quando as pessoas olhem para a gente, lembre das boas palavras que saíram da nossa boca, né? Isso é bom. Amém. E só complementando aqui, né? A palavra é importante, principalmente, de fato, as pessoas serão impactadas com as palavras, mas, sabe, Tiago falou algo muito interessante, que não podemos ser apenas ouvintes, né, conhecedores da palavra, mas praticantes operantes. Então, de fato, as suas palavras devem estar balanceadas com aquilo que você está vivendo. Você não pode falar, não minta e mentir. Você não pode falar, não assista pornografia e assistir. Né? De fato, as nossas palavras devem estar respaldadas por aquilo que a gente fala. Isso vai fazer com que a vida de pessoas sejam afetadas positivamente. Amém. Sou nova convertida. Para uma vida de avanço, preciso ter também uma vida de renúncia? Principalmente. Porque quando você aceita Jesus, você já está renunciando muita coisa, né? Inclusive, é por isso que pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de aceitar a Jesus. Hoje mesmo a gente conversou com uma pessoa que falou isso, não, porque eu ainda bebo e tal. Mas a Bíblia fala que sem Jesus, nada a gente pode fazer. Então, há uma graça, gente, tão maravilhosa quando nós decidimos aceitar Jesus, e que bom que você aceitou a Jesus, né? Você é uma nova convertida, mas entenda, de fato, você vai ter que renunciar, assim como Jesus renunciou. A Bíblia fala que Jesus ele não fez nada que ele não viu o Pai dele fazer, e ele renunciou muita coisa por amor de mim e a você, e muitas vezes nós vamos renunciar coisas lícitas por amor a Jesus, mas não é algo que vai trazer um peso para você. Porque quando nós mergulhamos em Deus, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me afasto dessa pessoa, renuncio a esse relacionamento, essa amizade, esse ambiente, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um versículo que fala assim: hoje você não entende o que está acontecendo, amanhã, porém, entenderá. E é exatamente isso que acontece. Hoje a gente não entende, porque a gente está renunciando a algumas coisas, mas Deus, que está no nosso futuro, Ele já viu todas as coisas, Ele sabe, e você lá na frente também vai saber. Então, se há algo no seu coração pedindo para renunciar algo, né, o Espírito Santo, pedindo para você renunciar a alguma coisa, seja diligente. Ele é mais inteligente que eu, Ele é mais inteligente que você. Seja diligente. Possa ser que doa, de fato, possa ser algo que seja algo que você ama muito, até lícito, né? Mas que não convém para o que Deus te chamou para fazer. Então, seja rápido em renunciar e pode ter certeza que haverá um galardão por isso, haverá uma recompensa por isso. E Deus é bom, minha filha. Vai vir uma graça e você vai ter essa coragem e Deus vai te honrar. Amém, muito bom. Minha vida pode ser mudada através das palavras que saem da boca de outras pessoas? Quem é essa outra pessoa? Se a autoridade sobre você, um exemplo, sua mãe, né? A mãe exerce autoridade sobre o filho e talvez, como a gente falou aqui no início, né? As palavras que os pais falam com o filho e tal. E existem coisas que nós devemos repreender. Se é uma palavra que você sabe que não é de Deus, que não vem do coração de Deus, que você sente arranhar no seu espírito, isso aqui não é bom. Repreenda, anula, usa sua boca contra isso, né? Não diga amém. Você não vai passar, não. Amém, eu não vou passar. Não, está repreendido. Se Deus já falou com você que você vai passar no vestibular ou na prova, está repreendido, eu vou passar sim. E não tenha vergonha de falar em voz alta para a pessoa, não. Né? Não tenha vergonha, não. Você anula. Se não presta, se você sabe que não vem de Deus, repreende, está tudo certo. É isso mesmo, e não fica calado, né? Sim, não repreender na mente. Abra sua boca. Há um ditado popular, né? Quem cala, consente. Isso. Então, se uma pessoa fala uma palavra negativa, uma palavra maldita ao seu respeito, não importa quem seja, né? Você deve mesmo repreender, porque Tainá falou que palavras são como sementes, e quando essa semente é lançada e você não repreende, você deixa essa palavra entrar em você
você pode se perder, né? Aquilo ali pode vir como uma verdade para você. Talvez, de repente, um amigo ou alguém próximo de você fala algo que é pejorativo, ou te xinga, ou fala mal de você, e se você ficar com aquilo e não repreender aquilo pode gerar frutos, né, em você, no seu coração. As palavras são como sementes, então tenha cuidado, rejeite, anule aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é a palavra de Deus. E até autoridades, em que sentido? Autoridades eclesiásticas, talvez pastores falem algo que, profetas falem algo que não é alinhado com a palavra. Como eu falei, algo que não é do coração de Deus para a sua vida, você sabe que não é do coração de Deus, anula, não tenha vergonha não, está repreendido em nome de Jesus. Tá certo? É isso mesmo. Porque pessoas falham, né? Sim, a gente tem relatos, né, de algumas pessoas, uma amiga nossa, esses dias a gente conversando, ela nos falou algo que nos chocou, né? Ela disse que estava gestante para ter um bebê e uma missionária, aí, por sinal, o líder dela, disse para ela que o bebê dela ia morrer, que Deus tinha revelado para ela. Só que o bebê dela nasceu, uma criança forte, uma criança saudável. E aí, quem foi que deu essa palavra para ela? Foi Deus mesmo? Talvez tenha sido carne, talvez tenha sido a emoção do momento, ou até mesmo o diabo, né? Espíritos familiares, né? Então, mas imagina se aquela mulher recebesse aquela palavra, o que poderia ter acontecido com o filho, com o bebê dela? A gente tem que ter muito cuidado, até com que, né, um líder, um pastor, alguém que o Senhor nos colocou acima de nós, né, cuidado com o que ele está dizendo ao nosso respeito. É claro, a gente vai amar e honrar as pessoas, né? A palavra de Deus diz, nós não devemos julgar o profeta ou a pessoa que está proferindo as palavras. Porque como Tainá falou, pessoas são falhas, mas de fato nós devemos julgar a profecia. A palavra que aquela pessoa está dizendo é para mim, não é para mim, é para outra pessoa, eu recebo, eu anulo. É ter de fato uma maturidade para entender o que vem de Deus e o que não é de Deus. Muito bom, muito bom. E muito obrigado pela participação de vocês, né? Pessoas estão mandando pelo WhatsApp perguntas, porque tem vergonha de mandar no chat ou no Facebook. Obrigado pela sua participação. Eu queria deixar um convite estendido para você aqui, né? Para estar nos nossos cultos lá na nossa igreja, Verbo da Vida, em Pojuca, que está localizado no centro da cidade, em frente à Praça CM. Dia de hoje, terça-feira, temos o nosso culto de oração, que se inicia às 19 horas. Quinta, temos nossa Quinta Top, que se inicia também às 19. Domingo pela manhã, que estamos tratando na nossa Escola Bíblica Dominical, justamente sobre esse tema, o poder das palavras. Então, temos EBD todo domingo às 10 da manhã, lá também na nossa igreja. Será um prazer te receber. E esse domingo teremos o Domingo da Família. Então, ora para que você possa estar neste lugar com sua família, com seus filhos, com seu marido, para receber instruções preciosas sobre família, porque é da vontade de Deus que sua família esteja feliz, ajustada, né? Adorando a Ele, vocês juntos. E é um lugar maravilhoso para você orar, talvez por familiares que estão desviados. Só vai, tá bom? Todo domingo temos culto de celebração às 18 horas, e esse domingo é o Domingo da Família. Então, vai lá, ora, vai para o culto cheio de expectativas. Né? Ora, assim, o próximo domingo eu vou estar com meu marido, o próximo domingo eu vou estar com minha esposa, com meus filhos. Gerem essas coisas. Foi para isso que Deus colocou no coração dos nossos pastores esse culto específico para tratar sobre família. Porque família ainda é o projeto de Deus, e como igreja a gente não vai calar a nossa boca diante do que o mundo está tentando corromper aí, tá bom? E também quero convidar vocês, que é daqui de Catu, temos 2 projetos, um aqui no centro da cidade, Rua Nova, ali, toda terça às 19 horas e domingo às 18 horas, tá bom? Vai lá, faz uma visita nesse projeto, é maravilhoso. Temos culto nesses dias. E lá no Maringá também temos às terças às 19 horas e domingo às 18 horas, às 10 da manhã. Para mais informações, procura a gente no nosso Instagram, @Verbo Pojuca. Siga a nossa página, Igreja Verbo da Vida Pojuca, tá bom? E fique por dentro das nossas programações aí do mês de fevereiro, que está recheado de novidades para você. É isso aí. Nos acompanhe também pela rádio Nova FM 105.7, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. É o nosso programa Verbo da Vida.
Vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Vamos de oração e logo depois da oração vamos falar com Deus, né? E depois da oração vamos de sorteio, tá bom? Vamos lá. Momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, pela tua presença em nosso meio, pela tua presença nesse estúdio. Pai, a tua palavra diz que aonde o teu Espírito está, ali a liberdade. Nós declaramos, Pai, pessoas sendo libertas neste exato momento. Libertas, Senhor, de cadeias, de prisões. Pessoas que estão sofrendo, Pai, perseguições. Pessoas que estão sofrendo, Pai, com doenças na alma. Pessoas que estão com depressão, ansiedade, síndrome de pânico, ataques, Pai, na alma. Nós repreendemos agora em um nome de Jesus. Nós oramos também por pessoas que estão acometidas de diversos tipos de enfermidades, leucemia, câncer, desvio na coluna, com órgãos, Senhor, que estão falidos. Nós repreendemos, nós declaramos vida de Deus sobre essas pessoas. Nós declaramos em nome de Jesus pessoas sendo levantadas de UTIs, de CTIs, e o teu nome, Pai, sendo glorificado. Muito obrigado, Pai, pela tua boa mão estendida neste exato momento, abençoando os nossos irmãos, livrando os nossos irmãos, sarando eles, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou a tua palavra e nos sarou. E em nome de Jesus nós declaramos explosões de milagres acontecendo. Obrigado por portas se abrindo, Pai. Pessoas que estão precisando de emprego, nós declaramos essas pessoas recebendo ligações, pessoas sendo aceitas em grandes empresas, e o teu nome, Pai, sendo glorificado. É isso, Pai, que nós te pedimos. Cobre a cidade de Catu, a cidade de Pojuca, de Alagoinhas e todas as cidades circunvizinhas em tuas mãos, Pai. Nós repreendemos todo tipo de acidente em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. E temos o ganhador de hoje. Tchan, 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 tchan. Maria Menezes. Maria, olha aí, Maria, mãe de Jesus. Não, é Maria Menezes. Parabéns, Maria, você ganhou o CD de DJ Bob, tá bom? Obrigado pela sua participação. Esse foi o nosso programa de hoje, pessoal. Até terça que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui, né? Com a presença e assim Ele permitindo. Então, até lá. Tchau.